Moleque do terrão, o Bidon marcou o gol, né? Interessante também ter caído no pé do menino da base do Corinthians. Que é um Corinthians que eu citava, né? Eu chutei ele, falei, ó, acho que vai ser Corinthians. E citava que o Corinthians chegou foi vice-campeão, né? Em 2022 pro Flamengo. Onde ele era meio que lazarão também, eliminou o Fluminense na semifinal. Depois ele chegou ele chega e é vice, é semifinalista agora, em 24, que pega o Flamengo. Eliminado pro campeão, né? Exatamente, o primeiro trabalho ali do primeiro desafio, né, do Felipe Luiz. E consegue ali em 2 jogos pesados pro Corinthians classificar. É um Corinthians que tá aí, se você for lembrar mais atrás, foi vice para esse Cruzeiro em 2018. Gol da Arrascaeta de voleio. É uma final onde o Cruzeiro freta um avião para trazer o Arrascaeta lá do Japão. Tinha de jogar com a seleção uruguaia. Ele chega, joga e decide. Então, assim, é um Corinthians que tá batendo na porta dessa Copa do Brasil há um tempo. Corinthians que venceu a Copa do Brasil pela última vez com o Ronaldo em 2009 ou 10? Acho que foi 2009, Betão. 10 foi 2009. Santos do Neymar e do Ganso. Isso. Então, assim, é um time que tá ali, né? Buscando essa taça de novo. Você tem do outro lado, daqui a pouco vai ter um confronto também, onde tem um Vasco que desde 2011 não ganha uma Copa do Brasil, um Fluminense que desde 2007 não ganha uma Copa do Brasil. E olha que o Vasco parou no Corinthians, né? É verdade. Aquela defesa do Cássio lá com a pontinha do dedo, que poderia mudar a história do futebol, rapaz. Ali já era Libertadores, né? Pela vaga que ele conquistou naquela Copa do Brasil. Sim. Então, assim, hoje acho que o Corinthians se credenciou, foi buscar depois do primeiro tempo muito abaixo. E no segundo tempo ele vem, busca, consegue fazer esse gol. Depois de levar um 2-0, né? Você imagina, você saiu vencendo na casa do adversário na rodada passada por 1-0. Você recebe em casa. E nos 5 minutos do segundo tempo... Não vê a bola no primeiro tempo. Não vê a bola, 1-0. Com 5 minutos do segundo tempo, tá 2-0 pro adversário. E ele foi buscar. Se reagrupou. E como é que fica o planejamento? Que você volta do vestiário com uma ideia de jogo pra tentar parar o adversário. Logo com 5 minutos, toma um gol, cara. Essas vezes só o futebol entende. Rapaz. Explica, né? O Corinthians conseguiu ali controlar o Cruzeiro. Muito cada depois do gol. também, e assim, né? Eu acho que também a parte anímica dos jogadores de confiança se mantém também viva, porque ele sabia que um gol, pelo menos no pênalti colocava. Ele não estava eliminado direto, né? E aí foi buscar esse gol, achou, teve oportunidades e até merecia ter encerrado pelo que ele produziu no segundo tempo, até merecia ter se classificado para a final direto sem pênalti, porque criou muito, abafou o Cruzeiro, criou várias oportunidades. Mas quis o destino que fosse para os pênaltis e nos pênaltis o Corinthians foi buscar. Acho que já garantiu aí um participante da final e, independente de quem venha do outro lado, já garante aí uma final Rio-São Paulo pesadíssima na Copa do Brasil. Para aflorar mais ainda a rivalidade, ainda mais que os times do Rio vêm crescendo no cenário nacional nos últimos tempos, absolutamente. Na Libertadores. O Rio de Janeiro quase teve os 4 pela primeira vez na Libertadores, que o Vasco, quando arrancou naquelas vitórias seguidas lá, tinha a possibilidade de ir para a Libertadores e o Rio de Janeiro ter os 4 representantes. O Brasileirão nos últimos 6, 7 anos, o Rio venceu aí 4, né? 3 de Flamengo e mais o Botafogo também. Verdade. A Libertadores uma seguida, né? Agora o Vasco também pode voltar à Libertadores, né? Ainda tem esse sonho caso ele chegue na final e ganhe a competição. Basta ele ser campeão da Copa do Brasil, mas no Brasileiro realmente chegou muito forte. O Flamengo campeão, o Fluminense é o 5º, o Botafogo o 6º colocado. Muita coisa ainda para acontecer, por incrível que pareça, né? Tem mais tarde, daqui a pouquinho colado com a gente, Fluminense e Vasco para decidir a segunda decisão, e durante a semana, Corinthians e o vencedor de Fluminense ou Vasco. São 180 minutos disputados, 4 tempos. O Corinthians foi melhor do que o Cruzeiro em 3 dos 4 tempos. Foi melhor nos 2 tempos lá no Mineirão e foi melhor no segundo tempo no jogo de hoje, né? Só não foi melhor do que o Cruzeiro no primeiro tempo desse jogo, em que o Cruzeiro realmente foi melhor e saiu vencendo por 1-0. Então acho que se for falar de merecimento, acho que sim, o Corinthians venceu. E quando for falar de merecimento, tem que falar de merecimento nos pênaltis também, porque mais uma vez, é mais uma disputa em que o Hugo Souza faz a diferença, né? Eu estava até vendo mais cedo hoje uma entrevista da Beli Costa,
do canal GOAT com o Hugo, em que ela faz uma brincadeira com ele, né? Perguntando, você pegaria pênalti de quem? Ela vai citando os nomes. Do Jorginho. Ele, é difícil, mas acho que eu pegaria. Do Neymar. Já peguei no treino da seleção. Aí ela pergunta, do Gabigol, você pegaria? Ele falou, eu sempre fui o goleiro do Flamengo, na época de Flamengo, que mais pegava pênalti do Gabigol nos treinamentos. Cara, ele falou isso já tem um tempo, cara, porque essa entrevista foi quando o Hugo tava na seleção brasileira. Então, assim, provavelmente esse papo, essa entrevista que tá lá nas redes sociais do GOAT vai viralizar, vai explodir, porque acabou sendo o pênalti do Gabigol que ele pegou. E, de fato, porque, assim, o Gabi, o Betão falou muito bem, né? O Gabi vai esperando pra ver o movimento do goleiro pra ele trocar o pé. O Hugo, ele esperou a todo momento. Ele só pulou depois que a bola saiu do pé do Gabriel. Então, isso fez com que ele conseguisse pegar o pênalti, que acabou recolocando, né, o Corinthians na disputa. E depois o Wallace acabou também perdendo, né, para mais uma defesa do Hugo. Mas é muito difícil você não falar do nome do Hugo quando ele, mais uma vez, é o herói que classifica o Corinthians numa disputa de pênalti. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.